Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui, né, para falar do nosso último encontro, tá? Importante ressaltar aí para vocês a importância de se fazer as atividades avaliativas de cada um dos encontros, né? Que a nota final é exatamente a média deles, né? A turma de vocês, a maioria já fez, alguns já estão aprovados, né? Isso é algo interessante. Como assim, professor, já estão aprovados? Gente, até o momento nós tivemos três, né? Uma que vai se encerrar agora nessa próxima segunda-feira, já alguns já fizeram. Se a sua nota, né, se você olhar ali a somatória, né, no livro de notas, ela for 24 ou superior a 24, né, a sua média, né, vai ser dividida por 4, então se você tiver 24 ou mais, dividindo-se por 4, você já vai ter uma nota superior a 6. Então você já está aprovado, se você quiser, no caso, até dispensado de fazer a última atividade, tá? Importante, quem não conseguiu chegar ainda a esses 24 pontos, né, temos a última atividade, quem ainda não fez, a terceira também precisa terminar. Tá? Para acelerar um pouquinho o processo, né, eu já vou deixar aqui o conteúdo gravado dessa aula, né, que é sobre equações diferenciais ordinárias, tá, o nosso último assunto. Vão ser praticamente 2 vídeos, né, um vídeo falando sobre essas equações e um segundo vídeo falando das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, né, o caso separável. Tá? Então, ali já vou deixar também a atividade, né, pretendo deixá-la aí já disponível para vocês, porque ela vai ter um tempo um tanto quanto reduzido, né? A gente tem ali o final do semestre chegando, vocês não terão um mês, né? Vocês terão alguns dias para fazer essa quarta atividade, tá? Ela vai se iniciar já a partir do momento que eu disponibilizar e ela vai se encerrar, né, na quarta-feira às 10 horas da noite, tá? Assim eu já lanço essa última nota para vocês também e a média de vocês na própria quarta-feira, tá? Então vamos lá, tá, gente? Introdução. Do que se trata essas equações diferenciais? Tá? As equações diferenciais, né, elas estão, né, entre as ferramentas mais poderosas para analisar matematicamente de forma geral, né, o mundo em que nós vivemos. Ou seja, elas são determinísticas ali para você descrever o comportamento e formular leis da física. Lembrando, né, que Newton é o pai do cálculo, né, o pai do cálculo diferencial, e é exatamente leva-se o nome de equações diferenciais, ou seja, equações que envolvam derivadas, né? E ele também era um grande físico, né? E é através dessas equações que a gente consegue, de certa forma, gerar modelos mais próximos da realidade. Tá? Então, através das equações diferenciais. Tá? Então, as equações elas são utilizadas para formular as leis fundamentais da natureza, desde as leis de Newton, tá? Até equações de Maxwell, tá? E as leis da mecânica quântica. Tá? E para modelar aí os mais diversos fenômenos físicos. Tá? O que se trata então de uma equação diferencial? Tá? A gente está acostumado a resolver equações, né, e falar, descubra o valor de x e y, né, mas o que se trata numa equação diferencial? Uma equação diferencial, a incógnita é uma função. Tá? No caso, a f de x, a f de t, a f de y, né, a nossa função, ela é desconhecida. Você desconhece quem é essa função. Tá? E você deve encontrá-la, ela que vai gerar um modelo para a nossa situação. Tá? E também aí a sua derivada de primeira e ordens superiores, ou seja, as nossas equações diferenciais você tem como incógnita uma função e você, através das derivadas dessa função, que são conhecidas, você determinar quem é esta função. Tá? Então a gente pode ter derivada de primeira ordem, segunda ordem e etc. Tá? Ou seja, a solução de uma equação diferencial é uma função matemática que satisfaz a equação. Exemplo, né? Se eu tenho y' é igual a menos 2y, né? Ou seja, a derivada de y é igual a menos 2 vezes a própria função y, a solução seria que y é k vezes z elevado a menos 2x. Tá? Por quê? A derivada
de k vezes e elevado a menos 2x é menos 2k vezes e elevado a menos 2x. Tá? Então, se eu multiplicar por menos 2, nós temos uma igualdade, ou seja, esta função satisfaz essa equação que diz que a derivada da função é menos 2 vezes a própria função. Tá? Derivada de y em função de t é igual a t. Nós teríamos, então, que y é igual a meio de t ao quadrado mais a constante arbitrária. Né? Porque a derivada de y vai cair o 2, né, do t, vai ficar t. Ou seja, t é igual a t. Então, você tem ali uma solução. Tá? Você está descobrindo qual é a função. Né? Y, duas linhas, né? A segunda derivada de y mais a própria função y, ela é igual a zero. Então, no caso, y seria a seno de x mais b cosseno de x. Tá? Ou seja, uma função associada a uma relação trigonométrica, né? Porque a sua derivada de segunda ordem mais a própria função, ela retornaria zero. Tá? Então, equações diferenciais são equações que envolvem derivadas, a própria função, e o nosso objetivo é determinar a função, né, que satisfaz essa equação. Então, não é um valor, não é um número, mas sim uma função que satisfaça. Tá? Vejamos a equação diferencial do quadro anterior. Né? Então, equação diferencial, y' é igual a menos 2y, e a solução geral é y igual a k vezes e elevado a menos 2x. Tá? Verificando se a função y, k vezes e elevado a menos 2x, é a solução da equação. Tá? Vamos fazer essa verificação. Como que eu faço essa verificação? Né? Ele traz para a gente que a derivada, né, a derivada de y' tem que ser igual a menos 2 vezes a função y. Tá? Então, como eu tenho a função y, tá, a gente vai calcular essa derivada. Tá? Então, a gente tem aqui que y foi fornecida sendo igual a k vezes e elevado a menos 2x. Né? No caso aqui é y e não x. Tá? Perdão, né? Bom, qual é a derivada dessa função? Derivada utilizando a regra da cadeia. Né? Então eu vou k vezes a derivada de ela mesma, então e elevado a menos 2x, vezes a derivada do expoente, que é menos 2. Logo, a derivada de primeira ordem de y é menos 2 vezes o valor da constante k vezes e elevado a menos 2x. Tá? Temos aqui a derivada de y. A função y foi dada como k e elevado a menos 2x, né? E substituindo aqui nós teríamos então que 2 vezes k vezes e elevado a menos 2x é igual, né, derivada, né, é igual a menos 2 vezes y. Quem é y? Y é k vezes e elevado a menos 2x. Perdão. Tá? Note, pessoal, que a igualdade foi estabelecida, né? O membro esquerdo é igual ao membro direito da nossa equação. Ou seja, realmente, a derivada de y, né, é igual a menos 2 vezes a própria função y, para quando o y é k vezes e elevado a menos 2x. Então, isso gera para nós a solução. Essa solução é chamada de solução geral. Né? Por que ela é solução geral? Tá? Porque ela fica presa em relação a esta constante arbitrária k. E o que ela está querendo dizer para nós? Que existem diversas funções, não apenas uma, né, mas diversas funções que apresentam esse comportamento. Tá? Cada uma delas para um valor de k diferente. Então, eu poderia utilizar, por exemplo, y igual a e elevado a menos 2x. Isso, no caso, o k, a constante arbitrária, seria 1. Tá? Poderia considerar k igual a zero, então a gente teria y igual a zero, né? Isso seria k igual a zero.
né? E note que derivada de zero é zero e menos 2 vezes zero é zero. Tá? Também seria uma solução. Isso são chamadas de soluções particulares. Tá? Poderia utilizar, por exemplo, y igual a 2 vezes e elevado a menos 2x. Neste caso, o k ele seria igual a 2. Tá? Então, você tem várias funções, tá, distintas que satisfazem essa equação. Tá? Então, isso é chamado de família. Né? Então, quando eu acho uma solução geral, eu estou achando uma família de funções. Tá? Ou todas as funções possíveis que satisfazem dependendo do valor da constante arbitrária. Tá? E é o que está representado neste gráfico. Tá? Note que aqui nós temos várias curvas. O que são essas curvas? Essas curvas são todas as funções y igual a k vezes e elevado a menos 2x, não todas, né, mas parte delas, cada uma para um k de valor diferente. Tá? Quando k é igual a zero, você tem essa reta, né, do meio. Para k igual a 1, você vai ter essa. Para k igual a 2, você vai ter outra. E assim sucessivamente. Então, gerando uma solução geral ou uma família de funções. Tá? Exemplos de aplicação, né? Onde que nós vemos, né, essas equações sendo muito aplicadas, né? Basicamente, né, um processo bem simples é na questão de crescimento de população, tá? Baseia-se, né, no caso, né, baseia-se na hipótese de que uma população ele cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho, tá? Ou seja, quanto maior a população, mais ela cresce. Ela não cresce de forma linear, tá? Mas ela cresce de forma proporcional ao seu tamanho, tá? Essa hipótese, né, ela é razoável para uma população de bactérias ou animais em condições ideais, né? Ou seja, um meio ambiente ilimitado, nutrição adequada, ausência de predadores, imunidade de doenças, ou seja, a gente não está considerando todas as variáveis, mas é um modelo nessas características ideal, tá? Onde que nós teríamos t igual a tempo e p sendo o número de indivíduos, né? A população, a variável dependente. Tá? Então, a taxa de crescimento da população é dada pela derivada, taxa. Né? Toda vez que eu falo taxa de crescimento, taxa de variação, isso me refere-se a uma derivada. Tá? Então, eu teria o diferencial da população em relação ao tempo, a taxa de crescimento, assim nossa hipótese de que a taxa de crescimento da população é proporcional ao tamanho da população é escrita da seguinte maneira, né? dp dt, ou seja, o diferencial da população em relação ao tempo é igual a k. O que é esse k? É uma constante de proporcionalidade vezes a população, certo? Ou seja, uma constante vezes a população vai gerar aqui essa relação diferencial que é a taxa de crescimento. Tá? Então, onde k é a constante de proporcionalidade, a equação acima é o nosso primeiro modelo para o crescimento populacional. É uma equação diferencial porque contém uma função desconhecida, no caso a função p, e a sua derivada diferencial de p dt. Tá? A solução dessa equação diferencial ela é dada por p de t igual a c, que é uma constante, vezes e elevado a kt. Tá? Como que a gente pode verificar? Né? No caso aqui a gente não determinou, né? Mas a gente verificou. Vamos fazer a derivada, né? O diferencial da função p em relação ao tempo dt. Né? Temos aqui uma função exponencial, a sua derivada então é c, que é a constante, vezes e elevado a k vezes t, que é a derivada da exponencial ela mesma, vezes a derivada do expoente, que é k. Né? Então, nós teremos aqui c vezes k vezes e elevado a k vezes t. Tá? Nós temos aqui, então, a nossa derivada. Se a gente aplicar na nossa expressão, nós teríamos que o diferencial é c vezes k vezes e elevado a kt, que vai ter que ser igual a k vezes p. Né? Então, k vezes a função p de t, que é c vezes e elevado a kt. Note que a única diferença que nós temos é a ordem. Né? Aqui está c
vezes K. Aqui está K vezes C, mas a gente tem que lembrar que a ordem em um produto não altera, né? A ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Então elas são iguais. Então realmente P de t igual a C vezes E elevado a kt é uma solução para essa equação diferencial. Tá? O que ela representa? Uma família de funções, tá? Ou família de soluções para este modelo que nós temos aqui. Tá? Gerando então essas infinitas curvas de crescimento. O que depende dessa função de crescimento? Depende da constante de proporcionalidade K e depende desse C. Esse C seria a população inicial, né? O valor inicial da população. Então você teria todas essas curvas. Note que você tem casos que o valor de K e o valor de C podem também gerar curvas decrescentes ou decaimentos, tá? E valores negativos. Tá? Agora, como que eu estou falando de crescimento populacional, né? Então a gente teria que a nossa constante, né, o C0, né, o C, né, ele tem que ser maior que zero, porque a população nunca vai ser negativa e a população nunca vai ser zero, você precisa ter uma certa população, e o tempo ele sempre vai ser maior que zero. Nessa situação, né, a gente gera algumas dessas curvas, ou seja, parte delas são excluídas, ou seja, a parte onde o tempo é negativo, né? O tempo é negativo, e a parte onde as funções que, no caso, a população seria negativa, né? Sobrando então só as funções que seriam positivas, né? Ou apresentariam quantidades positivas de crescimento para essa população. Tá? Poderia ter um caso de decaimento, claro, né? Como a constante de proporcionalidade sendo negativa, você teria um caso de decaimento, e isso acontece onde, por exemplo, a população você tem uma taxa de mortalidade muito baixa, não, muito alta, e uma taxa de natalidade muito baixa. Né? Então morre-se mais do que se nasce, ou seja, você teria uma curva de decaimento populacional. Tá? Outros exemplos, modelo para o movimento de uma mola. Tá? Isso aqui vai gerar para nós uma equação de segunda ordem, né? Uma equação diferencial de segunda ordem. Mas qual que é o comportamento? Né? Quando eu tomo, por exemplo, uma mola, né, em estado de equilíbrio, se eu aplicar uma força sobre ela, né, gerando desequilíbrio, né, ou estendendo-a, a tendência dela é voltar para a posição de equilíbrio. Né? Se a gente soltar, ela vai subir e descer. Tá? Então, a força elástica ela pode ser obtida pela seguinte relação, né? Força elástica é igual a menos K vezes X. Onde que é esse K? Né? É a constante elástica, ou constante de elasticidade do material, e X é a deformação da mola. Tá? E a força elástica é proporcional a essa deformação. Tá? Entretanto, vimos que a força, segundo a segunda lei de Newton, ela é dada por força igual a massa vezes aceleração. Tá? Massa vezes aceleração. O que é aceleração? A aceleração é a derivada, lembrando, né? Posição, função posição, derivada de primeira ordem é a função velocidade, derivada de segunda ordem, função aceleração. Ou seja, a aceleração pode ser compreendida como a derivada de segunda ordem da posição x em relação ao tempo ao quadrado. Tá? Então nós temos que a força ela é igual a massa vezes diferencial de segunda ordem da posição x em relação ao tempo. Tá? Então nós temos aqui que a aceleração é uma grandeza de derivadas, né? Derivada de segunda ordem. Então note que a gente começa a modelar aqui algo característico, né, para a força. Né? Então, se a gente substituir, né, que a força elástica ela é uma força, tá, para o modelo do nosso movimento da mola, nós temos que massa vezes a aceleração, que é a derivada de segunda ordem, da posição em relação ao tempo, vai ser igual a menos a constante elástica da mola vezes x. Tá? Por sua vez, nós vamos ter aqui que o diferencial de segunda ordem de x em relação ao diferencial de tempo vai ser igual a menos a constante elástica dividido pela massa vezes x. E eu resolvendo essa expressão, eu vou conseguir modelar
uma função de posição da mola. Né? Eu vou conseguir determinar a posição da mola ao longo do tempo. Lembrando que ela, se for um sistema harmônico, ela vai começar a aplicar oscilações até que ela vai se amortecer e voltar ao estado de equilíbrio. Né? Ela vai fazer aquelas ondulações, subida e descida em relação ao tempo, até que ela se estabiliza. Tá? Então é esse o modelo. Tá? Esse é o modelo do que chamamos de equação diferencial, então, de segunda ordem, porque envolve derivadas segundas, né? Ou seja, envolve a derivada de segunda ordem. Tá? E sua solução representa a posição da mola x em função do tempo t. Tá? Estudo das equações diferenciais. Tá? O primeiro passo, tá, de qualquer questão de estudo da equação diferencial é saber que fazemos a classificação de acordo com as suas várias propriedades. Tá? O que são isso? Atributos, né, que a gente considera importantes para essas equações diferenciais. Quais são eles? Né? A ordem da equação vai estar referente à ordem da derivada, tá? E se ela é linear ou se ela não é linear. Isso ajuda no processo de resolução. Tá? Então, a ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação. Tá? E a solução geral de uma equação de ordem n costuma envolver n constantes arbitrárias. Né? Por exemplo, y duas linhas mais y igual a zero. Né? Se trata, então, aqui de uma equação diferencial de segunda ordem, porque nós temos a derivada de segunda ordem presente. Tá? Então, uma classificação segundo a ordem. Tá? A outra é quando a gente faz uma análise em relação a se ela é linear ou não linear. Tá? Quando ela é linear ou não linear? Vai depender dos coeficientes. Tá? Vamos entender ali. Esse yn, tá, gente, entre parênteses, indica para nós a derivada de ordem. Qual é a ordem da derivada? Não é y ao quadrado, y ao cubo, mas é a ordem da derivada de y. Né? Então, a derivada de ordem enésima menos 1, até a derivada de primeira ordem, até a própria função. Ela vai apresentar coeficientes, ou seja, ela vai apresentar um valor que multiplica essas derivadas. Tá? Que são esses coeficientes a n menos 1, a 0, né, b0. Tá? Esses coeficientes são funções arbitrárias, o que quer dizer? Pode ser qualquer função de variável x. Tá? Se eles forem qualquer função de variável x, ou mesmo valores constantes, 3, 4, 5, né, menos π, etc., qualquer valor e, né, você tem que elas são ditas lineares. Tá? Agora, se esses coeficientes forem termos de variável y, que é a questão da nossa função, por exemplo, y ao cubo, né? Y vezes y', né? Nós temos aqui y'. Quem está multiplicando é o próprio y. Seno de y, 1 sobre y, cosseno de y, tangente de y, ela passa a ser uma equação dita não linear, né? Uma equação diferencial não linear. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. X ao quadrado vezes y' mais e elevado a x vezes y igual a 4. Bom, qual é a derivada de maior ordem? Y'. Então, ela é de primeira ordem. Tá? Os coeficientes são x ao quadrado e e elevado a x. São funções de variável x. E o último valor aqui é 4. Então, ela é linear. Tá? Agora, nós temos aqui x vezes y' elevado ao quadrado igual a y mais x. Bom, a derivada de maior ordem é y', então ela é de primeira ordem. Tá? Agora, note que nós temos que a derivada de primeira ordem está elevada ao quadrado. Tá? Ou seja, ela passa a ser não linear. Tá? Próxima, y duas linhas igual a seno de x vezes y'. Tá? Então, a derivada de maior ordem é a de ordem 2, então ela é de segunda ordem. Né? Quem está multiplicando aqui é o 1, aqui é a seno de x é uma função de variável x, então ela é linear. Tá? Y, 3 linhas, igual a x vezes seno de y.
Tá? Y3', a ordem maior é a de terceira, então ela é de terceira ordem, tá? E ela é não linear. Por quê? Porque nós temos seno de y. Tá? Poderia ter seno de x vezes y, mas não o seno de y. Tá? Então, qualquer coisa que seja diferente de y elevado ao quadrado, seno de y, e elevado a y, qualquer coisa disso gera que ela já não está mais no âmbito da linearidade. Tá? Então, vamos lá. Determine a ordem das equações diferenciais seguintes. Então, vamos ver aqui rapidinho o da primeira, letra A. Né? Letra A, x à quinta vezes y' igual a 1. Né? Qual é a ordem? É de primeira. Né? Você tem apenas a derivada de primeira ordem. Vamos aproveitar e vamos discutir. Ela é de primeira ordem e ela é linear. Né? Não temos ali o y' elevado, seno de y, nada. Né? A letra B, nós temos y' elevado ao cubo mais x igual a 1. Bom, ela é de primeira ordem, né? A derivada de maior ordem é de primeira. E não linear. Né? Não linear exatamente porque o y' está elevado ao cubo. Tá? Então, não linear. A C, nós temos y3' mais x à quarta vezes y' igual a 2. Né? Então, a derivada de maior ordem é a de terceira, então ela é uma de terceira ordem. E linear. Né? Por que linear? Porque você tem y', o valor que está multiplicando o y' é o x à quarta, né? O coeficiente, o x não tem problema, a relação é sempre com o y. Tá? E D, nós temos seno de y duas linhas mais x igual a y. Né? Então, ela é de segunda ordem, né? A ordem maior é a de segunda, e ela é não linear, né? Porque nós temos ali, então, o seno da derivada de segunda ordem, né? Gerando, então, a não linearidade. Tá? Quais das equações diferenciais a seguir são de primeira ordem? Tá? Então vamos dar uma olhada aqui quais são de primeira ordem. A letra A, y' é a derivada de maior ordem, então ok, ela é de primeira ordem. A segunda, nós temos y' ao cubo, y vezes y' e seno de x. Ela também é de primeira ordem, aqui na C. A letra B, y duas linhas igual a y ao quadrado, derivada de segunda ordem, então ela não é linear, tá? Não é, desculpem, de primeira ordem, de segunda ordem, né? A letra D, x ao quadrado, y' menos e elevado a x, y, seno de y, ela é de primeira ordem, tá? A letra E, y duas linhas mais 3 vezes y' igual a y sobre x. Ela é de segunda ordem, né, já que nós temos uma derivada de segunda ordem, então não é de primeira. E a última aqui, y vezes y' mais y vezes y igual a x mais y igual a zero. A derivada de maior ordem é de primeira, então, ok, ela também é de primeira ordem, tá? Então, nós tivemos a A, a C e a F sendo de primeira ordem. Quais das equações são lineares? Bom, a primeira é linear, tá? A segunda não é linear por causa do y elevado ao quadrado. A terceira não é linear porque nós temos y' elevado ao cubo e y vezes y', o que faz y a função vezes a sua derivada. Tá? A letra D, nós temos seno de y aqui, ó, então ela já não é linear. Tá? A quarta, ela é linear, né? A letra E, ela é linear. E vamos verificar a quinta. A quinta temos y vezes y', né? A sexta, desculpa, F, né? Y vezes y' também garante que ela não é linear. Então, as únicas que são lineares é a e a letra E, né? São equações, então, do âmbito linear, tá? Y duas linhas igual a seno de x é uma equação diferencial linear? Sim, né? Sim.
y duas linhas igual a seno de x. Tá? Então, realmente, ela é uma equação diferencial de segunda ordem e linear. Tá? Nos exemplos a seguir, iremos verificar se a função dada é solução da equação diferencial. Ou seja, a gente está apresentando uma equação diferencial, né? Y' menos 8x igual a zero, e nós estamos dando a função. E a gente quer verificar se esta função dada, y, ela é solução disso daqui. Como a gente faz? Perdão. A gente vai calcular a derivada dessa função. Tá? Então, a derivada de y vai ser 8 vezes x, tá? Fiz a derivada, e vamos substituir ali, né? Substituindo na expressão y menos 8x igual a zero. Se a solução a igualdade for mantida, ela é a solução, tá? Então a gente vai ter y' é 8x, então 8x menos 8x tem que ser igual a zero, realmente deu igual a zero, portanto, né, y igual a 4x ao quadrado é uma solução. Tá? Por que eu digo é uma solução? Porque possivelmente, ou é possível, é passível que tenha outras soluções. Tá? A gente sabe que essa é uma delas. Tá? Y vezes y' mais 4x é igual a zero, e o y é igual a raiz quadrada de 12 menos 4x ao quadrado. Vou alterar aqui um pouquinho, né, para a gente facilitar a derivada. Então, a gente tem 12 menos 4x ao quadrado elevado a meio. Né? A gente vai ter que fazer a derivada. Então, a derivada de y vai ser igual, cai o 12, ficamos, cai o 12 não, cai o meio, né? Ficamos com 12 menos 4x ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada da parte interna, né? Regra da cadeia. Então, a gente vai ter aqui derivada por menos 8x, tá? Menos 8x. Então, o nosso y' vai ser igual a menos 8x dividido por 2 é menos 4x dividido, né, pela raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 12 menos 4x ao quadrado. Tá? Por que ficou raiz quadrada de 12 menos 4x ao quadrado? Né? Porque a gente tem 12 menos 4x ao quadrado elevado a meio, negativo. Expoente negativo indica inversão, né? E a raiz, no caso, porque o expoente é fracionário. Né? Substituindo na nossa expressão, nós temos ali y vezes y'. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 12 menos 4x ao quadrado vezes menos 4 vezes x dividido pela raiz quadrada de 12 menos 4x ao quadrado mais 4x igual a zero. Deve ser igual a zero. Né? A gente vai poder simplificar esta raiz que está multiplicando com essa raiz que está dividindo, já que se trata de um produto, e nós vamos ter aqui menos 4x mais 4x, que vai ser igual a zero, e realmente nós chegamos que zero é igual a zero. Então, a gente pode afirmar, né, portanto, y igual a raiz quadrada de 12 menos 4x quadrado é uma solução, tá, da nossa equação diferencial.
tá? Vamos para o próximo. Y' mais 4x vezes y deve ser igual a zero. Né? Então, ele traz que o y é igual a 25 vezes z elevado a menos 2x ao quadrado. Tá? Vamos fazer aqui a derivada, regra da cadeia. Né? Então, 25. A derivada de e é ela mesma, mas como que se trata de uma regra da cadeia, a gente vai ter que multiplicar pela derivada do expoente. E a derivada do expoente é menos 4x. Tá? Então, a gente tem que a nossa y', ela vai ser 25 vezes menos 4, que é menos 100 vezes x vezes e elevado a menos 2x ao quadrado. Tá? Substituindo na expressão, a gente vai ter, então, menos 100 vezes x vezes e elevado a menos 2x ao quadrado, mais 4 vezes x vezes 25 e elevado a menos 2x ao quadrado, deveria ser igual a zero. Tá? Nós vamos ter aqui menos 100. Note que 4 vezes 25 também vai dar 100. 100. No caso, 100x vezes 25. Então, nós teremos aqui 0 igual a zero. Tá? Portanto, y igual a 25 vezes z elevado a menos 2x ao quadrado é solução, ou é uma solução na nossa equação diferencial. Tá? Vamos mais um. Y duas linhas menos 2 vezes x vezes y' mais 8y é igual a zero. E a função que ele pretende que a gente verifique é y igual a 4x ao quadrado, a quarta, menos 12x ao quadrado mais 3. Tá? Então, vamos fazer aqui o y'. Tá? Primeira derivada vai ser 16x ao cubo menos 24x, derivada de 3 é zero. Derivada de segunda ordem, vai cair o 3, 16 vezes 3 são 48, então 48x ao quadrado, menos 24. Tá? Vamos substituir as expressões, então a gente tem derivada de segunda ordem, 48x ao quadrado, menos 24, menos 2 vezes x vezes a derivada de primeira ordem, que é 16x ao cubo, menos 24x, mais 8 vezes a função y, que é 4x à quarta, menos 12x ao quadrado, mais 3, e isso deve retornar zero caso a função y realmente seja, esta função y seja a solução da nossa IDO. Tá? 48x ao quadrado menos 24. Fazendo o produto aqui, nós teremos menos 2x vezes 16x ao cubo. A gente vai ter menos 32x à quarta. Menos 2x vezes menos 24 mais 48x ao quadrado. Multiplicando a distributiva por 8. Tá? 8 vezes 4 vão ser aí 32. 32, então, x à quarta. 8 vezes 12. Né? A gente vai ter, então, 96 menos 96 x ao quadrado. E 8 vezes 3 mais 24. Tá? Vamos analisar aqui o que vai ser simplificado ainda. Tá? Então, eu tenho 48x ao quadrado. Com 48x ao quadrado, eu vou ter 96x ao quadrado, que cancela com menos 96x ao quadrado. Tá? Eu vou ter o menos 24, que cancela com o mais 24. E eu vou ter o menos 32x à quarta, que somado com 32x à quartas, eles se cancelam também. Então resulta para nós em 0 igual
a zero. Portanto, y igual a 4x à quarta menos 12x ao quadrado mais 3, ele é solução. Tá? Ele é uma solução dessa equação diferencial. Tá? E pessoal, para encerrar esse primeiro vídeo, né, no próximo eu vou estar trazendo para vocês as equações diferenciais de primeira ordem, tá? A gente vai fazer mais esse daqui. Né? Esse aqui vai levar um tempinho um pouco maior. A gente tem aqui derivada de segunda ordem menos 2 vezes y' mais 5y igual a zero. Né? E a gente tem que a derivada, a função y é e elevado a x seno de 2x. Tá? Então, vou fazer aqui a derivada de primeira ordem. Lembrando que isso aqui é uma função produto, a gente vai precisar aplicar a regra do produto. Como que é a regra do produto? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Né? Então, a derivada de e é ela mesma, então e elevado a x vezes o seno de 2x, mais a primeira, que é e elevado a x, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno, então cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Tá? Então, a nossa primeira derivada, a gente pode colocar o e em evidência, né? E elevado a x, que multiplica seno de 2x mais 2 vezes o cosseno de 2x. Tá? Derivada de primeira ordem. Derivada de segunda ordem, preciso rederivar isso, vou aplicar também a regra do produto. Né? Então, a derivada da primeira é a derivada de e elevado a x, vezes a segunda, que é o seno de 2x, mais 2 vezes o cosseno de 2x. Mais a primeira, que é e elevado a x, vezes a derivada da segunda. Né? A derivada da segunda vai ser a derivada do seno de 2x, que vai ser, então, 2 cosseno de 2x, mais a derivada de 2 cosseno de 2x, que vai ser, neste caso, né, a derivada do cosseno é menos seno de 2x, vezes 2, teremos menos 4 vezes o cosseno de 2x. Tá? Chegamos à derivada de segunda ordem. Tá? O que eu posso fazer aqui é colocar o e em evidência. Né? Então, e elevado a x, que multiplica, né, seno de 2x com menos... Opa, deixa eu só arrumar ali. Ali não é cosseno, né? É seno de 2x. Né? Teremos aqui, nesse caso, né, cosseno, 2 cosseno de 2x com 2 cosseno de 2x. Então, a gente pode colocar 4 cosseno de 2x. E seno de 2x menos 4 seno de 2x, que vai gerar para nós menos 3 seno de 2x. Tá? Agora a gente pode substituir essa expressão aqui. Tá? Então nós temos derivada de segunda ordem, e elevado a x, vezes 4 cosseno de 2x, menos 3 seno de 2x, menos 2 vezes a derivada de primeira ordem, tá? Então, menos 2 vezes. Vou fazer o seguinte, eu já vou distribuir esse menos aqui na parte interna, tá, da nossa expressão. Então, nós teremos aqui mais e elevado a x vezes menos 2 vezes o seno de 2x e menos 4 cosseno de 2x. E por último, 5 vezes a nossa expressão y. Tá? Vai ficar aqui mais e 5, perdão, n 5 vezes e elevado a x vezes o seno de 2x tem que ser igual
a zero, né? Ou deveria ser igual a zero nesse caso. Tá? Posso colocar o e em evidência, né? Então e elevado a x. Agora aqui vai acontecer algo, vamos ver, né? Eu tenho 4 cosseno de 2x. Aqui eu tenho menos 4 cosseno de 2x. Então esse cara simplificou com esse. Aqui eu tenho menos 3 seno de 2x. Aqui eu tenho menos 2 seno de 2x. Então eu totalizo menos 5 seno de 2x. E aqui eu também tenho 5 seno de 2x. Então vai cancelar todos esses carinhas, que aqui sobrou-se zero. Tá? Sobrou-se zero para nós. E isso vai ser igual e elevado a x vezes zero vai ser igual a zero. Né? Então, teremos zero igual a zero. Portanto, né, y igual a e elevado a x seno de 2x é uma solução desta EDO. Perfeito? Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo eu trago para vocês então as equações diferenciais de primeira ordem e verificar como a gente faz para encontrar a sua solução. Então, até lá, grande abraço.